Salve galera, aqui é o Sentinela, trabalho com VFX e ao longo da minha caminhada eu tenho sentido que muita gente desiste de entrar na área ou acaba não entrando porque simplesmente acha que precisa de um PC da NASA para começar. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que com um PC mediano você já consegue fazer bastante coisa e ir fazendo os upgrades aos pouquinhos conforme suas necessidades. Uma coisa muito importante que precisa ser mencionada aqui é que VFX, efeitos visuais, pode ser realizado utilizando diversos programas. Então cada programa vai puxar uma parte específica do seu computador. E por isso, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês os requisitos mínimos e recomendados dos programas que eu utilizo para que vocês consigam entender de uma vez por todas que não precisa de um PC da NASA para começar. Então vamos lá, estou no site da Adobe aqui para mostrar para vocês os requisitos, tá bom? Todos os requisitos que eu for abrir aqui, todos os links que eu for abrir, eu vou deixar na descrição também para que vocês consigam ver de forma atualizada, né? Talvez eles atualizem isso daqui, não tem como ter certeza, né, se eles vão atualizar ou não, então eu já vou deixar o link para vocês. Então aqui, né, como mínimo, ele pede aqui um Intel ou um AMD processador quad-core, tá bom? O sistema operacional Windows 10, apesar que eu já utilizei com Windows 7, não tem problema, tá bom? Aqui é a configuração recomendada da versão mais recente, né, que é do 2023. 16 GB de RAM, já utilizei com 16 GB de RAM, funciona, tá? Você vai ter uma leve dor de cabeça, mas funciona assim com 16 GB de RAM, tanto é que eu já usei. Aqui ele fala 2 GB de GPU VRAM, tá? Então, aqui ele já fala 2 GB de GPU, pode ser tanto a placa interna quanto a placa externa. Eu já utilizei o After Effects em um notebook que não tinha GPU e funcionava, tá? GPU externa, né, que eu falo, só tinha a placa interna mesmo e funcionava, tá bom? Mas claro, é melhor que você tenha uma placa de vídeo externa, porque assim você consegue renderizar de uma forma mais rápida e ter uma tranquilidade muito maior para poder trabalhar, principalmente com o Element, que é o próximo plugin que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui de espaço disponível ele fala 15 GB, eu acho pouco, tá? 15 GB, porque você ainda vai ter que colocar o cache do After Effects em algum local. O cache nada mais é do que alguns arquivos ali que ele vai salvando enquanto você está editando. Então é legal que você tenha mais do que 15 GB. Eu recomendo aí, sei lá, uns 50 GB para você poder instalar o programa e ainda ter um pouquinho de cache ali para poder colocar os arquivos do After Effects, tá bom? Aqui de recomendado ele fala um processador 8 cores, né? Tanto pode ser Intel ou AMD. Windows 10 também, mas como eu disse, o Windows 7 também funciona normal, Windows 8 também funciona normal, tá bom? Aqui de memória RAM ele fala 32 GB recomendado, com 32 GB você já consegue trabalhar bem legal com ele, tá? Sem ter nenhuma dor de cabeça. Aqui de GPU ele fala uma placa de vídeo com 4 GB, né, ou mais de GPU. E assim, igual que eu falei, 2 GB ele já funciona, mas claro que 4 ele vai funcionar bem melhor, né? E se for uma placa externa, melhor ainda, tá bom? Aqui de HD ele fala que 64 GB recomendado. Quanto mais você tiver aqui, melhor pro After Effects. Porque, mano, tipo assim, se você tiver 200 GB, ele vai usar os 200. Então, quanto mais você tiver, melhor, tá bom? Mas aqui você não precisa ter 64 para poder funcionar. Tanto é que aqui ele fala de 15 GB, tipo, o mínimo, entendeu? Então, já vai funcionar, beleza? Então, recomendações mínimas aqui do After Effects, bem basicão mesmo. Eu já tive um i5 de quarta geração, se não me engano, foi o meu último notebook. E ele funcionava o After Effects assim, tranquilo, tá ligado? Não tinha muitos problemas não. Claro que tinha alguns travamentos e tal, mas dava para trabalhar tranquilamente com o After Effects, tá bom? Vou mostrar agora o próximo plugin, que é o Element 3D, que é para você poder utilizar elementos 3D mesmo dentro do After Effects, tá bom? O After Effects, por padrão, ele não suporta você colocar um objeto 3D lá dentro, fazer uma manipulação 3D. E aí com esse plugin você consegue fazer manipulações e tal. Então vou mostrar os requisitos mínimos do Element 3D. E aqui os requisitos mínimos, eles são basicamente da placa de vídeo, tá? Porque o Element, ele trabalha utilizando a placa de vídeo do seu computador. Então aqui, ele tem já, esse aqui é um PDF que veio direto do site da Video Copilot, tá? Vou deixar também na descrição esse PDF. E aqui ele te dá todas as placas que são suportadas dentro do Element, tá bom? Então minha recomendação, procure sua placa aqui, tá? E aí você procurando aqui, se ela tiver aqui, ele vai funcionar perfeitamente, tá bom? Então, por exemplo, eu já tive uma 1060 e funcionava legal. Não é uma placa nova, é uma placa de, sei lá, 6 anos atrás e funcionava legal. Tanto é que ela tá aqui, ó, 1060, tá? Se tiver uma 1050 Ti, por exemplo, também vai funcionar. Enfim, todas as placas que você quiser ver, elas vão aparecer aqui, tá? Se não estiver aparecendo aqui, é porque provavelmente não funciona, tá bom? E aqui em cima ele dá alguns avisos, tá? Então aqui, Intel Graphics Cards are not supported by Element 3D. Então aqui ele está falando que placas internas, né, que GPUs internas não funcionam, mas eu já presenciei pessoas que utilizam o Element com placas internas. Então aqui você vai precisar realmente testar,
porque apesar dele falar que não funciona, eu já vi funcionando, já vi pessoas que utilizam e, enfim, funciona em alguns casos, então é legal que você teste. E aqui está falando também que placas NVIDIA, né, placas de vídeo NVIDIA, não funcionam aqui nesse macOS X Mojave, tá? Então, enfim, tem essa limitação aí que ele não funciona nessa versão do macOS, tá bom? Então, para você poder rodar o After Effects mais o Element 3D, você vai precisar das configurações do After Effects, que são as recomendações mínimas, tá? Então, se tiver até 1.3 aqui, funciona no processador. Minha recomendação, 1.5 ali, né, de, sei lá, quarta, quinta geração já vai funcionar legal. Memória RAM aqui, 16 GB já funciona, mas se possível 32, tá bom? E uma placa de vídeo aqui, se possível, alguma placa de vídeo daqui do site da Video Copilot, né, desse PDF, já vai funcionar legal. Tudo que você precisa para o After mais o Element está aqui nessas duas configurações que eu mostrei para vocês. O próximo programa que eu vou mostrar aqui para vocês é o Cinema 4D, tá bom? O Cinema 4D ele é muito utilizado aí para 3D, para poder fazer simulações com 3D, câmera tracking, né, que nada mais é do que você colocar um objeto 3D numa cena real, tá bom? E as recomendações aqui do site da Maxon, né, do site oficial da Maxon, são essas aqui. Então aqui ele fala, né, um Windows 10, uma CPU aí de 64 bits da Intel ou da AMD e também 8 GB de RAM, recomendado 16, tá bom? Então você vê que até se você tiver aquele setup lá para o After Effects já vai rodar aqui no Cinema 4D sem problema nenhum, tá bom? Porque ele já é até mais otimizado do que o After Effects, tá bom? E aqui para o macOS ele tem essas configurações, né? Então você pode ver que ele precisa até de menos memória RAM aqui, então é 4 GB, recomendado 8. E aqui tem as configurações mesmo da versão do macOS, tá? Para poder funcionar, beleza? E aqui Linux também, tá? Aqui a gente tem as configurações da placa de vídeo, então aqui ele já fala aqui o mínimo uma GeForce 900, tá? Uma placa da série 900 ou mais, e a AMD aqui dessas Radeon RX 400 ou mais, tá? E, enfim, basicamente aqui as configurações são bem básicas também, não precisa de uma baita de uma placa de vídeo para poder rodar. Então aquelas placas de vídeo que também estavam ali no Element também vão funcionar aqui, tá bom? Caso elas sejam aí uma versão RX 400 ou superior, ou então uma GeForce 900 ou superior, beleza? Então você pode ver que não precisa de uma placa extremamente forte para poder funcionar aqui o Cinema 4D. E essas aqui são as recomendações mínimas aqui do Cinema 4D, caso você queira fazer um render direto pelos renderizadores ali do Cinema 4D mesmo, tá? Caso você queira utilizar o Octane Render ou Redshift, né, que são outros dois renderizadores do Cinema 4D, vou estar passando aqui também as recomendações mínimas. Ó, agora eu tô aqui no site da Otoy, tá, para mostrar as configurações mínimas do Octane Render, tá? Caso você queira utilizar o Octane Render, que é um renderizador mais rápido que utiliza aí placa de vídeo, né, para poder fazer o render, e ele faz um render extremamente rápido com uma qualidade absurda, e vou mostrar para vocês aqui os requisitos mínimos, então vou deixar esse set para vocês, é só vocês abrirem essa abinha aqui, tá? E aí você abrindo aqui, ele já aparece as configurações de placa de vídeo. Então aqui ele já fala aqui uma placa de vídeo GTX da série 16, então tipo 1660 Super, 1650, já vai funcionar. Aqui uma placa também GTX da série 10, né? Então tipo 1060, 1050 também funciona. Aqui da série 700, 900 também funciona. Então aquela mesma placa de vídeo que funciona lá no Element também vai funcionar aqui no Octane. Então você pode ver que tipo até as placas mais antigas aqui da série 900, série 800 também funciona legal. Lembrando que o Octane Render só funciona com placas NVIDIA que funcionem com a tecnologia CUDA, tá? E caso você tenha uma placa de vídeo NVIDIA e não sabe se funciona com CUDA, eu vou estar deixando também um outro link aí para vocês, que é para vocês baixarem um programa que ele consegue reconhecer se a sua placa de vídeo tem CUDA ou não, que é esse programa aqui, tá? E é só você fazer o download aqui, só ir dando next, 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 e aí com ele instalado, você vai abrir aqui, ó, GPU-Z, vai dar um permitir. E aí, esse programa aqui, ele basicamente consegue reconhecer se a placa de vídeo tem CUDA ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 placas de vídeo, né, que é a placa de vídeo interna, uma AMD aqui e uma NVIDIA. Então, selecione aqui a NVIDIA, essa aqui tem CUDA, ó, então aqui ele aparece com um checkzinho no CUDA. Se eu trocar, por exemplo, para a AMD, que não tem CUDA, né, porque é uma tecnologia exclusiva da NVIDIA,
você vai ver que não tem marcado aqui o CUDA. Então, caso você queira saber se a sua placa de vídeo tem CUDA ou não, é só você instalar esse software aqui e aí você checa, né? Coloca a sua placa de vídeo aqui e checa se tem CUDA ou não. Então, essa aqui, por exemplo, não tem CUDA, que é a placa interna aí da placa-mãe, beleza? Então, a minha única que tem CUDA é essa 1660 Super aqui, beleza? Caso você tenha uma placa da AMD, né, ou uma placa que não tenha CUDA da NVIDIA, vou mostrar também um outro renderizador que é o Redshift, tá? Eu confesso que eu nunca utilizei esse renderizador, mas que é bastante legal e muita gente recomenda ele também, porque ele também dá uma qualidade absurda para os renders. Então aqui eu estou com as configurações aqui do Redshift, tá bom? Que é um outro renderizador aí do Cinema 4D. E esse renderizador aqui, ele precisa basicamente aí de alguns requisitos que são bem básicos, né? De processador, de memória RAM, então 8 GB de RAM, um Pentium 4 ou mais, então para quem manja sabe que, mano, um Pentium é um processador muito básico, bem basicão mesmo, tá? E aqui ele tem algumas outras configurações recomendadas aqui. Então aqui você precisa de uma GPU com CUDA, né, da NVIDIA, mas também funciona com placas de vídeo da AMD. Então se você descer aqui, ó, você vê que tem placas de vídeo da AMD também, que também vão funcionar. Então caso não funcione para você também com a Octane Render, você pode estar utilizando aí o Redshift, que também vai funcionar legal. Então você pode ver que até aqui não tem nada demais, então você consegue fazer rodar aí tanto o Cinema 4D quanto o After e o Element junto, né? Utilizando aí, por exemplo, um i5 de quinta geração, por exemplo, 16 GB de RAM, uma placa de vídeo aí, uma 1060 de 3 GB, por exemplo, tá? Que eu já vi para vender aí por, sei lá, R$500. Então não precisa de um PC tipo extremamente foda para poder fazer rodar esses programas, tá bom? E aí o próximo programa que eu vou mostrar, ele puxa um pouquinho mais, tá? Que é o Unreal Engine, tá? Que é um programa que puxa um pouco mais aí da placa de vídeo, porque ele faz um render em tempo real, então é uma parada completamente diferente. Eu vou mostrar também as configurações dele, vou mostrar também que apesar dele puxar um pouco mais também, você não precisa de um PC extremamente poderoso para poder rodar ele. E também tem aqui vídeo no canal mostrando algumas configurações, algumas coisas que você pode fazer para poder estar fazendo ele performar melhor no seu computador também. Então beleza, estou aqui no site do Unreal Engine, tá? E aqui tem toda a documentação, tudo que você precisa saber sobre o programa. E eu vou estar deixando aí o link certinho para essa página aqui, onde você vai ver as recomendações. As recomendações aqui do Unreal, tá? As recomendações que ele passa aqui, eu confesso que não são as melhores, tá? Então aqui, por exemplo, de processador, ele fala um Intel Quad-Core, ou então um AMD com 2.5 GHz ou mais. Mas sinceramente aqui eu acho que você vai sofrer um pouquinho, tá, para poder utilizar com ele. A recomendação que eu faço, novamente aí um i5 de quinta, sexta, sétima geração aí, já vai funcionar legal. Memória RAM aqui ele fala 8 GB, mas sinceramente eu recomendo 16. E aqui, ó, se a gente for em placa de vídeo, ele fala aqui uma RTX 2080 Super, mas eu já utilizei com uma placa até inferior, que é a 1060 Super, então já funcionou legal com a 1060 Super. Então, enfim, você pode estar utilizando aí uma 1060 Super caso você queira, tá bom? Então as recomendações daqui, sinceramente eu não acho que são as melhores, tá? E aqui ele fala também de você utilizar SSD, isso aqui eu acho bem legal no caso do Unreal, porque ele vai estar sempre puxando arquivos ali do seu SSD, e é legal que você tenha bastante espaço de SSD para poder utilizar o Unreal Engine, tá? E o Unreal Engine, para quem não sabe, é basicamente um software aí que ele é voltado para games mesmo, só que a gente utiliza bastante ele porque ele faz um render de tempo real. Então você pode, por exemplo, fazer alguma simulação, alguma coisa lá no Cinema 4D, passar para o Unreal Engine e renderizar lá no Unreal, caso você queira, por exemplo, tá bom? Então, como vocês puderam ver, não precisa de um PC extremamente potente, um PC da NASA para poder fazer funcionar. Então, passei aqui de acordo com os sites mesmo dos programas, tá? Então não tem como falar aqui que eu estou mentindo, vou deixar também os links aqui caso alguma coisa altere, né, conforme o tempo, com as atualizações e tudo mais. É a minha recomendação de um computador que eu já tive e que funcionou legal durante um bom tempo, né, que inclusive é o computador que eu utilizo até hoje, que enfim, eu fui atualizando, fui fazendo upgrades com o tempo, mas que já funcionou legal e que não é tão caro assim. É um computador ali com um i5 de 8ª geração, 16 GB de RAM para poder fazer funcionar ali o After Effects, mas claro, se tiver 32 GB já é legal. Uma 1660 Super, tá, de 3 GB ali, para poder fazer funcionar ali tanto o Cinema 4D com o Octane Render, quanto também o Element, e também fazer funcionar ali o Unreal, né, no médio para baixo, ali na qualidade média para baixa.
de uma forma que você consiga trabalhar mesmo, tá? Sem ter grandes problemas, de uma forma que você consiga trabalhar, entregar trabalhos com isso, consiga editar de uma forma tranquila mesmo. Eu acredito que esse aí é um setup mínimo aí, ideal, beleza? Então, bom, acredito que é isso, tá? Se você tem mais interesse aí sobre VFX, se você tem mais interesse aí sobre essa área que tem crescido tanto, que tem gerado tantas oportunidades para tanta gente, eu vou deixar também o Instagram aqui embaixo, tá? Para caso você queira me acompanhar. E vou deixar também o link pro meu curso, que é o VFX Elite, onde lá eu ensino tanto o After Effects, Cinema 4D, Unreal Engine, todos os programas que eu mostrei aqui para vocês, eu mostro lá no meu curso, né? E ensino a utilizar eles da melhor forma possível, realmente juntando os programas ali, para que você não fique limitado quando for pegar um trampo com um cliente, por exemplo, para que você consiga fazer tudo o que esse cliente pedir para que você faça, beleza? Então, bom, para esse vídeo aqui é basicamente isso. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você e até a próxima.